por favor, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 15. O apóstolo Paulo diz assim, porque o que faço não o aprovo, ou não quero, né? Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Eu vou ler de novo, preste bem atenção, porque nas entrelinhas desse versículo nós temos um segredo, uma revelação extraordinária. A vida do Evangelho depende do exercício disso aqui, depende da prática disso aqui. A sua vida, a sua salvação, o exercício da sua fé, tudo depende de você praticar o segredo que está aqui nas entrelinhas desse versículo. Então Paulo diz assim, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Trocando por miúdos para facilitar o entendimento, Paulo está tentando nos mostrar que o segredo para o sucesso da nossa fé está em contrariar a sua própria vontade. De maneira que o que você tem vontade de fazer, não faz. E o que você não sente vontade de fazer, isso você faz. Então, essa é a essência do Evangelho, que está ligado ao sacrifício, à renúncia, à autonegação. Quantas vezes a gente atende pessoas dizendo assim, ô bispo, me ajuda, ô pastor, ora por mim, porque eu não sinto vontade de orar. Eu não sinto vontade de orar. Eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Eu não sinto vontade de vir à igreja. Eu não sinto vontade de me batizar. Eu ainda não senti vontade de me batizar. E se você for esperar sentir vontade para fazer todas essas coisas, então o tempo vai passar e você vai ficar para trás. E quando eu falo ficar para trás, não é só no sentido das bênçãos que Deus pode acrescentar à sua vida no presente, mas eu falo inclusive e principalmente em relação à vida eterna, em relação à salvação. Porque nós não podemos esperar sentir vontade de fazer aquilo que a Bíblia manda para fazer. Você tem que fazer sentindo vontade ou não. Se você diz assim, eu não sinto vontade de orar, mas ore sem vontade. É justamente isso que ele está falando aqui. A prática é exatamente disso. De você contrariar a sua carne. Porque enquanto estivermos nessa vida, nesse mundo, nós vamos estar nesse vaso de barro. Você é carne. E a sua carne vai estar sempre se inclinando para as coisas carnais. O que você acha que o seu corpo prefere? Trabalhar ou ficar numa rede, assim, debaixo de um coqueiro, num lugar paradisíaco, bebendo água de coco, no canudinho assim, bem estupidamente gelada? Você acha que o seu corpo, ele prefere estar trabalhando
ou ele prefere estar lá na rede, balançando, descansando? Sombra e água fresca, como diz. O seu corpo prefere ficar na rede. Mas você, mesmo assim, não atende aos desejos dele, e exceto no dia do descanso ou quando você está de férias e a situação lhe permite isso, mas do contrário, a maioria dos seus dias você passa trabalhando. Sim ou não? Tem hora que o despertador toca, agora não é mais despertador, é celular. O celular desperta de manhã, acorda você de manhã, parece que tem areia nos olhos, porque você não dormiu o suficiente para dar descanso ao seu corpo. Os compromissos fizeram com que você tivesse que dormir pouco aquela noite. Então você abre os olhos, parece que tem areia nos olhos. O corpo está dizendo assim para você: por favor, não saia daqui. Continua na cama. Mas você raciocina, olha para o horário e para o relógio e diz assim: se eu não pular da cama agora, eu vou chegar atrasado, eu vou pegar trânsito, ou eu vou perder a condução, e se eu chegar atrasado, eu posso ser mandado embora, e se eu for mandado embora, quem é que vai quem que vai garantir o leite das crianças? Quem que vai colocar comida em casa? Então você pula da cama, se joga debaixo do chuveiro, lava o rosto, e você vai para a luta, sentindo vontade ou não. Então, nós não podemos ficar sujeitos às nossas vontades. Assim também é em relação à palavra de Deus, em relação a Deus. Se está escrito, você tem que obedecer, sentindo vontade ou não. O viver a fé cristã está justamente em você negar a sua vontade. Não tem esse negócio de esperar sentir vontade para se batizar. A Bíblia não diz, aquele que sentir vontade de se batizar será salvo. A Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Então acabou, você creio, então se batiza. Ah, mas eu não estou sentindo vontade, nem espera sentir. Você vai se batizar agora, acabou. Esse é o mistério, esse é o segredo que está nesse versículo. Você sabe que nós, desde que nós nascemos até o dia da nossa morte, existem 4 vontades que nos cercam. Nós somos cercados por 4 vontades. Guarde isso com você. Primeiro, a nossa vontade. Segundo, a vontade das pessoas que estão ao nosso redor. Terceiro, a vontade de Deus. E quarto, a vontade do diabo. Todo ser humano vai, da hora em que ele nasce, até a hora em que ele morre, ele vai ter que lidar com essas 4 vontades. E você tem que escolher qual dessas 4 vontades você vai fazer. Só tem uma dessas que vai levar você a uma vida com Deus no presente e no porvir, a vida eterna, a salvação. Que é se você fizer a vontade de quem? Só uma. De 4, só uma vai te levar para o caminho certo. As outras 3 vontades, que são a sua, a das pessoas e a do diabo, vão colocar você no caminho do inferno, vão colocar você numa furada. Quando você é uma criança, então, como criança, você vive, não é em função da vontade de Deus, nem da sua, nem da do diabo, mas você cresce em função da vontade dos seus pais. Não é assim? Sua mãe, quando você era ainda criança, sua mãe vai lá e compra a camisa azul e veste você de azul, ou veste a menininha de rosa. A sua mãe escolhe o seu sapatinho. O seu pai quer escolher o time que você vai torcer. Por quê? Porque daqui a pouco você vai começar a se entender por gente. Daqui a pouco a criança começa a crescer, aí a mãe quer dizer, olha, eu vou comprar roupa assim, essa não, mãe. Não quero essa não, mãe.
Ah, não quero esse tênis não. Pronto, agora você já está começando a querer fazer a sua vontade. Chega uma hora que a pessoa já diz assim, olha, eu sou dona do meu nariz, eu sou dono do meu nariz, não é assim que eu quero viver. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Então, agora a pessoa já está definida a fazer a sua vontade. Todos nós vivemos isso. Agora, além disso, existe a vontade das pessoas. Tem gente, por exemplo, que vive dentro de um conflito porque ela sempre está muito preocupada em agradar terceiros. E se você quiser ser salvo, você não pode fazer nem a sua vontade e nem fazer a vontade dos outros, das pessoas. Você não pode se guiar pela vontade das pessoas. Tem gente que fica muito preocupada com o que os outros vão achar, com a opinião dos outros. Você não tem que se preocupar em agradar nem a você mesmo, nem as pessoas, e muito menos o diabo. Aliás, na maioria das vezes, quando você agrada ao mundo, automaticamente você já está fazendo a vontade do diabo, porque o mundo jaz no maligno. Só tem uma opção certa dentre essas 4 vontades, que é você fazer a vontade de Deus. Mas para você fazer a vontade de Deus, você vai ter que contrariar o mundo, as pessoas, o inferno e a sua própria vida. Por isso Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Todo mundo aqui já deve ter orado o Pai Nosso alguma vez na vida. Quem já orou o Pai Nosso? Levanta a mão, faz assim. Então, você sabe que no Pai Nosso você aprende isso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, não adianta você orar o Pai Nosso religiosamente, como muita gente faz, mas vive em função de fazer a vontade dela, a vontade das pessoas e a vontade do diabo. Mas ela não faz a vontade de Deus, que é o que o Pai Nosso ensina. Seja feita a tua vontade. Amém, pessoal? Então, esse é o segredo. E você não precisa sentir vontade de fazer. Vamos ler de novo? Como é que Paulo vivia? O segredo dele? Romanos 7,15. Porque o que faço, não aprovo. Quer dizer, eu faço o que eu não quero fazer. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Quer dizer, aquilo que aborrece o meu eu, isso eu faço. E o que eu quero fazer, eu não faço. É fácil? Não é fácil, mas é uma questão de decisão. Se você diz, bispo, isso é muito difícil. Para você é, para mim também é. Para todo mundo. Mas é uma questão de decisão. Se você quer agradar a Deus, então você tem que desagradar você. E você tem que desagradar o mundo. Por isso que Jesus fala lá, quem vem após mim e não aborrece a pai, a mãe, irmãos e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A essência da fé, a essência do evangelho está em você desagradar a si mesmo. E se você fizer a sua vontade, se você atender os desejos da sua carne, você mesmo vai criar os seus problemas. Quando a pessoa segue os caminhos do próprio coração, faz tudo o que dá na telha, faz tudo o que tem vontade de fazer, o diabo, o trabalho dele é até poupado, ele fica só observando, ele cruza até os braços, porque a pessoa cava o buraco, depois ela cai dentro. É assim. The of doing it. The Christian life isn't difficult. It's impossible. It's impossible for you to raise people from the dead on your own.
It's impossible for you to stay in peace and to do these things without the power of the Holy Spirit. So I want to ask if there's anybody here who does not have this baptism of the Holy Spirit and speaking in tongues must receive that. You don't have to receive it to go to heaven. You can go to heaven without receiving the baptism of the Holy Spirit. As a matter of fact, you can get there quicker because you are going to have power and you will die or something. So you don't have to receive the baptism to go to heaven. But if you want to receive power and if you want the word of God to come alive and if you want to get this seed on the inside of the baptism of the Holy Spirit and I ain't got time to teach on it anymore. But if you don't have that, I would like to encourage you to receive that. Let me just be bold enough to say that if you don't